Observe a figura e eu vou compartilhar uma coisa que, depois, se você analisar o exercício do Antônio, você vai conseguir alguns resultados diferentes. Então, eu comecei a preparar e eu normalmente altero bastante esses slides iniciais até me sentir bem à vontade com eles. Mas hoje fiquei com vontade e eu vou fazer. Então, olha a ideia, ser iluminado. Vamos refletir um pouquinho sobre ser iluminado. O que eu quero que você pense? O ser totalmente iluminado, aqueles modelos especiais, Cristo, Buda, que tinham resposta para tudo, ajudavam todo mundo, né? Então, o que é o ser totalmente iluminado? A luz, o novo, vem lá de dentro, do centro de cada um de nós, e esse centro você depois pense em localizar. Eu coloquei aqui um conceito para você pensar comigo e depois refazer. O que é um ser totalmente iluminado? Quando seus questionamentos são respondidos pela sua intuição e assim vive do seu tamanho e feliz. Pense a respeito. Um ser totalmente iluminado quando seus questionamentos são respondidos pela sua intuição e assim vive do seu tamanho e é feliz. No papo anterior, o Afonso fez algumas colocações que eu achei interessantes. Depois, se vocês, pelas colocações que ele fez, e se você observar isso que eu estou falando, então, e lembre-se que é o Júlio que está falando, você não tem que aceitar isso, não. O ser totalmente iluminado, as respostas vêm de dentro. Quando eles questionam ou são questionados por alguma coisa, eles buscam a resposta dentro. Então, esse dentro, eu estou simbolizando aqui com essa figura, mas você pensa a respeito disso. Um ser parcialmente iluminado, que é a grande maioria de nós. Como o conhecimento vem? Um ser parcialmente iluminado. O que acontece? Parte vem de fora e parte vem de dentro. Então, a gente divide essas duas coisas. O ser parcialmente iluminado, então, é aquele que recebe luz de fora e luz de dentro dele. Ele divide isso. Por isso, eu chamei de parcialmente iluminado. Normalmente, o que a gente faz? A gente ouve pessoas especiais, exemplos inspiradores, ou às vezes eu chamo de modelos. Então, as pessoas que nos trazem as coisas de fora são pessoas importantes para nós. O que eu chamo a atenção para tomar um pouquinho de cuidado, para que, quando a gente tem essas duas possibilidades, cada vez que você ignorar o que vem de dentro de você, você vai bloqueando isso. Então, entre o que vem de fora e o que vem de dentro, fique com o que vem de dentro, que é do seu tamanho. Então, eu quero que você pense a respeito disso, porque o ser parcialmente iluminado, para o Júlio, é assim. Normalmente usamos a intuição nas coisas que sabemos muito, mas em outras áreas não confiamos e procuramos as respostas de outras pessoas que nos orientam. Então, pense que cada um de nós aqui
tem mais ou menos esse comportamento. Normalmente usamos a intuição nas coisas que sabemos muito, mas em outras áreas não confiamos em nós e procuramos as respostas de outras pessoas que nos orientam, o que gostamos de receber orientação. Então, é importante pensar sobre isso. Um ser totalmente bloqueado. Você deve conhecer alguém no seu meio, tá? O que é um ser totalmente bloqueado? O que significa para você? A luz do conhecimento vem de fora. Quer dizer, o que vem de dentro ele não aceita nada, ele só pega o que vem de fora, ou de livro, ou de pessoas. Quer dizer, ele vive para os outros, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa que se bloqueia, ela não confia mais em si. Então, você deve conhecer pessoas assim, eu conheço alguns. Então, a pessoa não age por ela, é sempre pelos outros. Às vezes, a gente chamava isso de Maria vai com as outras, né? Então, tem que tomar cuidado se a gente, de repente, tem esse tipo de comportamento. Então, a gente vive da luz de outras pessoas, né? Então, a gente não cuida do que vem de dentro, a gente se alimenta do que vem de fora. Vive em função do que dizem os outros, se alimenta com o que vem de fora. Esse é o chamado ser bloqueado. Então, eu procurei dar uma definição para você ver se junta tudo isso. O ser totalmente bloqueado, quando vive em função do que dizem os outros, não confia no que vem de dentro. Então, observe, e eu tenho certeza que você que pratica meditação, o dom e tal, isso já era, né? Então, eu acho que a gente é mais ou parcialmente. O que conhece a pessoa é razoável. O que conhece as pessoas é razoável. O que conhece a si mesmo é iluminado. O que pode conquistar os inimigos é forte. O que conquista a si mesmo é poderoso. Então, pense a respeito disso. O que conhece as pessoas é razoável. O que conhece a si mesmo é iluminado. O que pode conquistar os inimigos é forte. O que conquista a si mesmo é poderoso. Há poucas pessoas iluminadas no mundo. A maioria estão preocupadas em conquistar grandes coisas, que nem passa pela cabeça o desejo simplesmente de serem iluminadas. Você é feliz do modo que é, ama a sua vida e ama viver. Você ilumina os caminhos por onde passa. Eu gostei disso, achei legal. Vou ler de novo para você pensar aí. Há poucas pessoas iluminadas no mundo. A maioria está tão preocupada em conquistar grandes coisas que nem passa pela cabeça o desejo de simplesmente serem iluminadas. Você é feliz do modo que é, ama a sua vida e ama viver. Você ilumina o caminho por onde passa. Achei legal essa ideia. Esse do Osho aqui diz o seguinte: a existência tem feito de você um exemplo. O divino vive em você. A existência tem feito de você um exemplo. O divino vive em você. Então, procure lembrar dessa última frase. Existem pessoas tão iluminadas que chegam parecendo o sol e acabam aos poucos com toda a sombra que existe dentro de nós.
Pense se você conhece pessoas assim. Existem pessoas tão iluminadas que chegam parecendo o sol e acabam aos poucos com toda a sombra que existe dentro de nós. Existem pessoas iluminadas e por onde elas passam, despertam sorrisos, nos abraçam até mesmo com sua presença, ou um olhar de afetividade sincera e cheia de amorosidade. Trazem sempre consigo uma palavra amiga de esperança e nos aceitam como somos. São pessoas tão especiais que semeiam felicidade. Existem pessoas iluminadas e por onde elas passam, despertam sorrisos, nos abraçam até mesmo com sua presença, ou com um olhar de afetividade sincera e cheia de amorosidade. Trazem sempre consigo uma palavra amiga de esperança e nos aceitam como somos. São pessoas especiais que semeiam felicidade para mim. As pessoas iluminadas têm mais inimigos do que as não iluminadas, pois os cegos não suportam quem vê, e os ignorantes não suportam quem sabe. Ser amigável, amoroso, autêntico, inocente, sem causa, é suficiente para disparar muitos egos contra si. Essa do Osho faz a gente pensar um pouco. As pessoas iluminadas têm mais inimigos do que não iluminadas, as não iluminadas, pois os cegos não suportam quem vê e os ignorantes não suportam quem sabe. Ser amigável, amoroso, autêntico, inocente e sem causa é suficiente para disparar muitos egos contra si. Seja um ser iluminado que irradia luz para os necessitados, que não guarda mágoa e rancor em seu coração, que perdoa, que ora sempre, que age com serenidade e compreensão e que nunca perde a fé em Deus. Seja um ser iluminado que irradia luz para os necessitados, que não guarda mágoa e rancor em seu coração, que perdoa, que ora sempre, que age com serenidade e compreensão e que nunca perde a fé em Deus. O importante não é convencer com grandes palavras, mas surpreender com atitudes, com grandes atitudes. O importante não é convencer com grandes palavras, mas surpreender com grandes atitudes. Luz e paz, amor para você. E assim eu encerrei um papo para a gente conversar um pouco mais.